Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao AgroMeeting, a cultura do mundo rural. O AgroMeeting é uma organização do espaço visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Este é o espaço digital quinzenal em que queremos mostrar o que se faz bem no mundo rural, os seus agentes e quem é massa crítica, quem tem a opinião que interessa para ficarmos mais capacitados sobre as agriculturas de Portugal, turismo de espaço rural, mundo rural e a sua sustentabilidade. O AgroMeeting desta noite é uma conversa com Sónia Moreira, agrónoma e consultora da Espaço Visual. Sónia Moreira tem a experiência de praticamente 20 anos em visitas a explorações agrícolas em todo o território nacional, apoia todo o tipo de projetos e milhares de contactos com jovens agricultores e outros menos jovens, quer agricultores, quer potenciais agricultores. O AgroMeeting de hoje tem como tema a importância da consultoria da espaço visual para os agricultores, empresários agrícolas e turismo em espaço rural. Sónia Moreira, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta conversa de cerca de meia hora. E começo por perguntar há quanto tempo exerce o trabalho de consultora e o que mudou nessa atividade ao longo de todo esse tempo. Olá, obrigada, Martim, pelo convite. Com todo o gosto que aqui estou a partilhar também a minha experiência de terreno. Efetivamente, a minha atividade de consultor começou em 2005. Já vinha de uma atividade profissional mais de área pública, depois Martim desafiou-me para vir para a consultoria e pareceu-me que era algo que eu gostaria muito de fazer e realmente foi uma decisão acertada e é com muito gosto que cá estou, desde então até agora. Efetivamente, desde 2005 muita coisa mudou, é uma realidade. Comecei por trabalhar num projeto muito específico, que era um projeto ligado ao grupo da SONAI, o G. Belmiro de Azevedo, em que tínhamos como papel em promover a atividade, neste caso o kiwi, não é? Kiwicultura no terreno no Val de Sousa. E assim começamos, não é? Após um dia de estudo de escritório, fomos para o terreno, conversar lá com as pessoas, promover o projeto no terreno, e realmente foi uma experiência muito, muito interessante, porque realmente só no terreno é que começamos a ter a noção da realidade do país real, não é? Do país real. A questão foi um projeto muito interessante, porque permitiu-me começar lá está o contato com as pessoas, perceber o que motivava as pessoas também a desenvolver o negócio rural e pronto, tudo isso começou a crescer, fazíamos sessões juntas de freguesia, falámos diretamente com os proprietários dos terrenos e ao fim de seis meses já tínhamos cerca de 50 produtores já no âmbito do projeto. E depois, a partir daí, efetivamente, muita coisa mudou, as pessoas mudaram, os objetivos, o tipo de perfil que encontramos no terreno, tudo isso mudou. Quando comecei eram pessoas mais velhas, pronto, eram pessoas que realmente tinham lá os terrenos, não sabiam muito o que fazer com eles, e achavam e bem que a avicultura era uma boa oportunidade, e era e continua a ser. Desde então, cada vez mais constato que é um setor que é apelativo também para a camada, para os jovens, não é? Para pessoas, para jovens de 30, 40 anos, tem sentido que realmente este é um setor que vale a pena apostar mais numa vertente mais profissionalizada, ou seja, se os jovens sentirem que existem condições
estão disponíveis a abraçar a atividade rural a tempo inteiro. E é isso que também o setor tem que refletir, que é que nós precisamos de pessoas profissionais para que o setor tenha o crescimento que é expectável. E acho que isso tem acontecido um pouco na última década, não é? Que efetivamente este crescimento, as exportações que têm acontecido no setor agroalimentar também advém muito dessa dinâmica que tem acontecido no terreno, lá está, das pessoas sentirem que têm as condições mínimas, que realmente este é um setor de oportunidades. Do ponto de vista de marcos, quais consideram os mais importantes no seu papel de consultora? Aqui o meu papel, o nosso papel, não é? No fundo, também, do ponto de vista de consultoria, é fundamental para as pessoas. Primeiro porque estamos a falar de investimentos, que são investimentos altos, não é? Associados a riscos. E o nosso papel aqui é minimizar, no fundo, esse risco. Claro que o risco existe sempre, mas pelo menos acautelar o risco. O que é que nós fazemos? Fazemos, desde que as pessoas me contactam, não é? Por várias fontes, telefone, e-mail, redes sociais, WhatsApp, enfim, LinkedIn, desde pessoas que me ligam, olha, tenho um amigo, tem isto, queria fazer isto, ou precisa de ajuda, estás disponível para ajudar? Eu, claro que sim. Porque realmente as pessoas, repara, hoje em dia tem terreno, mas montar um negócio agrícola hoje em dia é complexo, bastante complexo. Desde avaliar o terreno, não é? Que nós fazemos, vamos lá, verificamos as características do terreno. Todas as vezes, já me aconteceu várias vezes, chegar ao terreno e as pessoas, olha, como é que adquirir este terreno e tal, eu quero fazer isto e aquilo, e eu, bem, mas quando for assim, fale connosco antes, porque na realidade este terreno não corresponde bem àquilo que você precisa, para aquilo que quer. O primeiro passo começa aí, não é? É perceber efetivamente se o terreno que tem corresponde às necessidades para a atividade. E esse é um trabalho que nós fazemos que é muito importante, que é no fundo um enquadramento. Fazemos uma análise técnica do terreno, desde as características mais químicas, não é? O próprio solo, a granometria, verificamos as questões de acessibilidade, hoje em dia é fundamental, de acessibilidade, para depois montar o próprio investimento, as infraestruturas, tudo isso, a parte da eletrificação, a parte da orografia do terreno, a questão das orientações, dos ventos, enfim, há tantos pormenores que têm que ser estudados, que é fundamental as pessoas terem apoio, porque senão vai acontecer que é o que nós vemos por aí, é explorações abandonadas, porque na verdade não têm as condições mínimas para terem viabilidade, não é? E a viabilidade passa por isto, lá está, pela reunir as condições técnicas, a dimensão da própria exploração, o acesso ao mercado, enfim, aqui daí que a consultoria é fundamental. Os consultores surgiram porque o próprio Ministério da Agricultura não tem capacidade humana para dar resposta, não é? Daí o nosso papel no terreno, que é importantíssimo. No fundo, estamos a substituir aqui, também fazemos um bocadinho este trabalho público, que é fundamental, que é para assessorar as pessoas, também, no fundo, para que as pessoas sintam que, por um lado, tem técnicos, estes técnicos até deviam ser acreditados, dar aqui alguma responsabilização, que é fundamental, porque quer ao nível de técnicos de terreno, quer a nível até das empresas prestadoras de serviços, tudo isso deviam ter técnicos responsáveis, acreditados nessas empresas, para que depois também todo este processo de implementação de fundos públicos fosse realmente mais eficaz. Verificamos é que muitas das vezes
desde situações mal caracterizadas, desde investimentos mal feitos, desde, enfim, materiais que não são os mais desejáveis. A verdade é que depois 50% muitas vezes de investimentos não têm sucesso. E por isso é importante olhar para estas questões que são fundamentais e têm muito impacto depois também nos resultados, quer dos investidores, quer da aplicação dos próprios fundos comunitários. Agora, há um certo debate entre a responsabilidade da consultoria e a responsabilidade do promotor. Quais os limites, ou seja, quando algum investimento corre mal, por norma buscam-se culpados, e muitas vezes o culpado nunca é o próprio, ou seja, está sempre focado nos outros. Que responsabilidades devem ter os consultores, ou seja, que conduta devem ter e que responsabilidades e conduta devem ter os promotores para minimizar os imprevistos e o insucesso? Sim, por um lado, os promotores, a responsabilidade que têm é procurarem consultores esses que deviam ser acreditados, não é? Que deviam ser, lá está, reconhecidos. Eu acho que isso era fundamental estamos a falar aqui de responsabilização. Por um lado, eu acho que os promotores também têm que ser mais responsáveis no aspecto em que as pessoas têm que perceber o negócio, não é? Por um lado, aquilo que nós, eu pelo menos tento passar um bocadinho esta mensagem, que é, imagine, você está a fazer este investimento, isto é equivalente a montar uma fábrica de sapatos, ok? Imagine se você montar uma fábrica de sapatos, o que é que teria que fazer ao longo de todo o processo? Teria que conhecer o negócio, teria que conhecer o mercado, os players, no fundo, teria que conhecer os pormenores do processo produtivo, teria que ter formação, teria que ter bons consultores consigo. Aqui é exatamente igual, não é? E aí, por um lado, essa responsabilização do promotor, é consciencialização, não é? As pessoas perceberem que eu vou investir num negócio e sou responsável por ele, sou eu, o negócio é meu. Ao lado tenho comigo a equipa consultora que tem responsabilidades, com certeza, no aspecto do assessoramento, não é? Ou seja, a responsabilidade aqui também existe. Agora, por um lado, o promotor responsável por um negócio, é importante fazer o seu plano de negócios, conhecer as pessoas, conhecer o negócio. Nós, por muito bons consultores que sejamos, nós depois não estamos lá, a partir do momento que do dia a dia, isso é fundamental. As pessoas têm que fazerem estágios, irem a explorações similares, perceberem quais são os produtores com maior sucesso nas fileiras que se querem instalar. Isso é fundamental, as pessoas fazerem esse trabalho, não é? De forma a que isso tudo vai levar a que minimização do erro, não é? Agora, se as pessoas não fazem isso, eu faço o projeto e depois logo se vê. Não é assim, é ao contrário. O projeto é o resultado desse trabalho. Qual é a importância para os promotores dos capitais próprios e da formação das equipas no sucesso dos projetos? A questão dos capitais é fundamental. Hoje em dia, quem não tiver capital não consegue montar projetos, não é? Porque, na verdade, eu sei que muitas vezes há muitas ilusões à volta desta questão, dos fundos, mas a realidade é que nós só conseguimos executar projetos se tivermos dinheiro, porque senão não conseguimos. As ajudas públicas são boas, da forma como estão montadas, é para quem tem capital, para quem não tem, é muito difícil, não consegue responder.
Agora, do ponto de vista de meio de projeto, as pessoas têm que ter sempre, e depende das situações, não é? Eu reparo, eu acabei de fechar um projeto meu, um investimento próprio, em que executei 80% do investimento. Se eu não tivesse esse dinheiro, não conseguia fazê-lo, não é? Não conseguia. O que é que iria fazer? Podia fazer, ir à banca, podia concorrer ao Fundo Europeu de Investimento, complementar. Mas claro que assim a banca, estou muito bem, empresta, mas quais são as garantias, não é? Eles exigem também garantias reais. As garantias reais são bens de capital, quer dizer, é mesmo assim, essa é a realidade. Por isso, o que eu digo às pessoas é que têm que ter capitais próprios. A percentagem pode ser de 30%, 80% em função do tipo de medidas, em função do timing que tem para executar o investimento. Uma coisa é ter um ano para executar, outra coisa é ter 2 anos. Tem que ter a noção que 80% do investimento acontece ali em 6 meses. A exploração, quando se monta, não é? Começa com as infraestruturas, é preciso montar a rega, é preciso ter água, é preciso ter eletrificação. As plantas são uma coisa para o terreno. Até lá, praticamente 80% do investimento tem que ser executado. Daí tem que se ter capital para pagar aos fornecedores para depois ser ressarcido do ponto de vista de fundos comunitários. Agora, essa questão dos capitais é fundamental, não é? Sem isso não se consegue avançar. Aqui era importante, eu acho que um fundo como o Fundo Europeu de Investimento, era importante estar integrado já na própria candidatura, que era tão simples como as pessoas, os promotores pretendem serem financiados através do Fundo Europeu de Investimento, sim ou não? Ok, para as pessoas não terem que andar depois aqui a fazer uma segunda candidatura, não faz sentido nenhum. Eu acho que as candidaturas têm que ser montadas de forma como já acontece noutro tipo de medidas, que é alargar, ter uma parte do fundo perdido e outra parte reembolsável, de forma a que as pessoas tenham capacidade financeira para fazer, principalmente os jovens agricultores, porque são jovens. São jovens, não têm grande capital, a não ser que a família ajude. Senão, como é que vão ter capacidade financeira para executar investimentos de 100, 200 mil euros? Possível. Vamos ser realistas, porque a verdade é esta, não é? Por isso, no caso dos jovens agricultores, para projetos já de maior valor, é importante aqui haver uma complementariedade dos fundos para as pessoas terem autonomia, capacidade financeira, porque senão não conseguem executar. O que está a acontecer é que muitos jovens acabam por desistir. Desistir porquê? Taxa de inflação atualmente, não é? O que é que acontece? Os custos de investimento aumentaram de tal ordem, determinadas rubricas de investimento, estamos a falar mais de 50%, em muitos casos 100%, e que as pessoas agora vão ao mercado perceber a realidade dos custos reais dos investimentos e constatam que o valor que está aprovado e elegível corresponde a muito. Claro. E as pessoas não têm capacidade para isso. Ok, vamos mudar um bocadinho de tema e passar para as atividades agrícolas. Quais as atividades agrícolas mais interessantes para novos investimentos nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve? Ora bem, as atividades agrícolas interessantes são todas aquelas que têm acesso ao mercado e com valor acrescentado, não é? Na verdade, as coisas resumem-se a isso. Isto tem que ser analisado. Posso elencar aqui muitas, não é? Mas, na verdade, as atividades interessantes dependem de muitos fatores. Por um lado, é o que é que as pessoas, quais são as expectativas das pessoas, não é? Qual é o objetivo? Para o que é que serve? As pessoas, neste caso os investidores, vão começar numa atividade. Ok, qual é o que é que eu pretendo? O que é que vai ser? Vai ser tempo inteiro? Vai ser tempo parcial este meu negócio? Que tempo é que eu tenho disponível para a própria exploração?
em que recursos é que eu tenho, qual é a minha capacidade financeira, qual é o mercado. Nós temos verificado, pronto, aqui na região norte, que realmente a fruticultura e a agropecuária extensiva tem crescido imenso, tem dado muitas cartas, no Alentejo também, não é? Estão sempre a aparecer novas atividades. Agora, acima de tudo, é preciso ir atrás do mercado, agregar, quando digo agregar, o produtor sozinho não tem capacidade negocial, essa é a realidade. Se queremos estar virados para o mercado da exportação, temos que ter escala, temos que ter dimensão, temos que trabalhar em conjunto com os outros produtores, independentemente da forma jurídica, mas a verdade é que as pessoas têm que se juntar, têm que ter capacidade de massa crítica para corresponder aos mercados, que cada vez são muito mais exigentes, quer do ponto de vista de certificações, quer do ponto de vista das questões ligadas à sustentabilidade, à segurança alimentar, tudo isso são fatores muito importantes. E esta questão lá está, as atividades, todas as atividades têm a sua viabilidade. A forma como estamos organizados, como as trabalhamos e como estamos posicionados na cadeia de valor é que determina realmente maior viabilidade ou menor em função do rendimento das pessoas. E qual é que é a opinião que tem sobre o negócio do turismo em espaço rural? O turismo no espaço rural é um negócio muito interessante. É um negócio muito interessante porquê? Porque acaba por ser um complemento muito importante para os produtores. Os anos que realmente têm, o que é que acontece? Têm as quintas, têm infraestruturas e querem dar outra dinâmica, outra vida ali ao negócio rural e fazem muito bem. Agora, o que é que acontece? As pessoas vão entrar, os visitantes, pela exploração, nossa casa, no fundo, e a partir daí existe uma panóplia de oportunidades, não é? Desde oferecemos então a estadia, mas o turismo rural é muito mais que uma estadia. É, no fundo, potencializar ali experiências, mostrar às pessoas o que é uma exploração agrícola, as próprias atividades, criar produtos, no fundo fazer aqui um trabalho mais de promoção da própria marca, não é? Ou seja, qual é o conceito do consumidor, e o turismo vem ajudar, porque na verdade temos as pessoas dentro da nossa casa. O enoturismo, por exemplo, é um bom exemplo, não é? Porque as regiões, o Douro, que tem crescido imenso, e outros, e que a região dos vinhos verdes, o Alentejo, muito à custa também do enoturismo, e tem crescido também em valor, porque, na verdade, os turistas vêm, provam os vinhos, compram os vinhos, levam outros produtos, eles gostarem, eles estão disponíveis a comprar. E, no fundo, lá está, os empresários têm que aproveitar essas oportunidades. Agora, é preciso criar, efetivamente, que o próximo programa, o PEPAC, também tenha alguma resposta nesse sentido, não é? E cada vez mais é importante olhar aqui para o mundo rural, para os negócios rurais, no seu todo, não é? Porque, na verdade, quando olhamos só para agora é a nossa vinha, depois é aqui os nossos vinhos, depois é aqui o alojamento, depois é aqui as compotas, quer dizer, assim é muito difícil realmente as coisas funcionarem. Porque é que um jovem agricultor, ao se instalar, não pode se instalar numa lógica mais global, não é? Vai produzir, depois pode fazer ali alguns transformados, tem um alojamento, complementa a atividade, pode fazer todas as partes. E não podemos desfragmentar, na minha opinião, as coisas, o negócio tem que ser visto no global e tem que ser analisado nesse sentido e apoiado nesse sentido. Para encerrarmos esta nossa conversa agora sobre espaço visual,
Quais as vantagens da consultoria, da Espaço Visual nos licenciamentos, mais burocracias, assim como também nas contabilidades e na gestão agrícola? A grande vantagem é que, por um lado, agregamos serviços, ou seja, as pessoas cada vez mais precisam de consultores chave na mão. Quando digo chave na mão, consigo dar uma resposta alargada, não é? E nós conseguimos. Nós somos uma empresa com 30 anos de experiência e ao longo destes anos temos agregado serviços e know-how, não é? Nós conhecemos os pormenores dos processos, não é? E isso poupa tempo e muito dinheiro às pessoas, não é? Essa é a grande mais-valia, é que quando as pessoas vêm fazer um projeto connosco, nós temos capacidade de dar resposta desde que as pessoas vêm com uma ideia, até começamos por desenvolver a empresa, mas como é que vamos criar a empresa? Em que moldes? Temos que analisar do ponto de vista de agregado familiar as condições que as pessoas vivem, para perceber quais são os melhores regimes do ponto de vista fiscais, contabilísticos. Tudo começa aí, até depois um licenciamento do investimento, porque o terreno tem condicionado, está numa reserva agrícola, está numa reserva ecológica, está no ICNF, e já sabemos que coordenadoras neste caso, reservas agrícolas e outras, e pronto, e depois darmos a continuidade do projeto, da própria execução. Aqui a grande mais-valia é realmente conhecimento dos pormenores do processo, ou seja, nós sabemos do princípio ao fim como é que todas as partes se conjugam, o que é necessário em cada fase e como é que se ultrapassam os problemas, porque na verdade todos os dias, todos os processos, atenção, é preciso isto, é preciso calcular este pormenor, agora é recurso isso, tem que ser licenciado, quanto tempo é que precisamos para licenciar, é preciso... Bem, isto exige uma ginástica do ponto de vista de conhecimento e do ponto de vista layout do processo, para botar a exploração agrícola, que é complexa. E realmente as pessoas têm que procurar consultores realmente que tenham este conhecimento, esta visão mais macro do todo o negócio, porque senão, repare, um projeto que demora 8 meses, passa um ano, passa a demorar 2 ou 3. E isso, estamos a falar de muito tempo, muito dinheiro e oportunidades que se perdem. E daí empresas como as nossas são fundamentais existirem, e pronto, e nós cada vez mais estamos sempre focados também, todos os dias a aprender, não é? Porque na verdade a consultoria exige-nos para nós consultores também, estamos todos os dias a aprender para podermos prestar o melhor serviço às pessoas. E é isso que fazemos aqui diariamente, no sentido de, lá está, arranjarmos as melhores soluções e ajudarmos as pessoas na resolução de todos os problemas que surjam, e para isso é que cá estamos. É isso. É a eficiência do processo. Sandra Moreira, muito obrigado. O tempo passou muito rápido. Eu faria aqui uma pequena síntese desta conversa sobre a importância da consultoria da Espaço Visual para os agricultores, empresários agrícolas e turismo em espaço rural. Diria em primeiro lugar, tanto da conversa que o trabalho de consultoria passou muito por promover novas culturas ou novas atividades no terreno. Seja o caso do kiwi, seja o caso dos pequenos frutos, seja o caso do pistácio, etc, etc. Depois também que esta consultoria também se foi ajustando muito ao perfil dos empresários, ou seja, de pessoas de mais idade, no passado, sobretudo a um predomínio de jovens, a partir do Proder, a partir de 2010. E também, tanto esta importância da consultoria no juntar o conhecimento com a experiência. Portanto, e o conhecimento com a experiência e depois também com o foco e a honestidade em fazer bem, em colocar na mão do empreendedor as vantagens e inconvenientes
do que decidir investir, portanto isso faz toda a diferença e acredita a consultora, não é? Por isso é que os anos também, também contam como uma acreditação. E depois a mais-valia no aspecto do tratamento da burocracia, não é? Porque a burocracia deveria ser transparente, ou seja, deveriam ser conhecidas as regras, mas infelizmente a burocracia não é. Portanto, isto é como as cerejas, a conversa teríamos aqui tema para falarmos durante horas e horas, portanto ficamos por aqui. É verdade. Agradeço a disponibilidade, agradeço também a quem está connosco neste agromeeting, aos participantes, e portanto despeço-me até daqui a 15 dias. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite Obrigado. a todos. Com licença.